E aí, gente, tudo bem com você? Hoje eu quero conversar com você que está passando por algum momento difícil em alguma área da sua vida. Você está vendo que você tem dificuldade de entender tudo o que está acontecendo e de enxergar uma vitória, né? De enxergar que você é vencedor. Fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar com isso. A primeira coisa que nós precisamos nos atentar, que a gente vai olhar então, o primeiro ponto é que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou, né, e morreu por nós e conquistou então essa vitória para nós lá na cruz, pela morte que ele morreu, né, no meu e no teu lugar. Nós temos vitória hoje, podemos ter vitória nele. E onde que a gente encontra esse versículo é lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo, né? Que nos amou, por meio de Deus que nos amou, enviou o Filho dele para morrer por nós. E lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então aqui está afirmando que a nossa vitória é a fé que nós temos em Cristo. Que Jesus era o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus e Ele veio e morreu no nosso lugar. E a gente leu em Romanos, no 38, diz assim: pois tenho certeza de que nem morte nem vida, né? E nada, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Então essa fé que eu tenho em Cristo, essa fé que eu tenho em Jesus, no amor dele, é o que faz com que a gente tenha vitória. E ali em 1 João a gente viu que a vitória, né, essa vitória vence o mundo, né? O que nós vencemos é o mundo. Mas aqui a gente está falando sobre tempos de deserto, né? A gente está pensando em todos os pontos que a gente pode estar aprendendo num tempo de deserto na nossa vida, um tempo de provação, um tempo que o Senhor vai se manifestar de uma forma diferente. E o que nós precisamos pensar é que nós sim teremos vitória no nosso deserto, mas não é qualquer situação da nossa vida, né? E ali fala que a gente vence o mundo. E esse é um outro ponto que eu queria entrar, então, que a batalha que a gente vence, né, a vitória que nós temos em Cristo, ela é a vitória sobre aquilo que é do mundo, sobre as coisas do mundo, as injustiças, sobre as maldades, né? Eu não sei se talvez você está passando alguma injustiça, mas nós temos vitória sobre essas coisas do mundo, né? Sobre aquilo que não é do Senhor. Então, quando eu trago aqui que nós temos vitória, que nós somos mais do que vencedores, né? Que você vai ter vitória no seu deserto, é a vitória que vem em Cristo quando nós estamos dentro da vontade do propósito do Senhor. Porque o propósito do deserto, a gente já viu em outros vídeos anteriores, é que é para o nosso crescimento, né? É para nós nos aproximarmos do Senhor e nos parecermos mais com Cristo. A palavra fala para a gente chegar à estatura de Cristo. A nossa certeza é que nós iremos viver as promessas de Deus. Eu não estou aqui para falar para você que você vai ter
todos os teus sonhos realizados, você vai ter vitória em planos pessoais teus. E esse é um outro ponto, então, que eu queria entrar também, que a vitória que o Senhor nos dá, ela é a vitória que a gente triunfa sobre esse mundo, que a gente vence o mundo, como a gente leu ali em 1 João. Não é uma vitória que, porque eu tô com alguns planos pessoais ou eu tenho alguns sonhos e eu vou usar agora esses versículos para dizer que eu vou vencer, que eu vou conquistar tudo que eu quero conquistar. Não, eu não estou falando sobre isso, né? Eu estou falando sobre nós termos vitória em Cristo segundo as promessas que Ele tem para nós, que são, por exemplo, em família, né? O Senhor tem promessas de família para nós, Ele instituiu a família. Então, a palavra vai dizer, por exemplo, que o Senhor faz com que o solitário viva em família. Então, eu sei que é uma promessa do Senhor para isso, e eu creio que eu vou ter essa vitória em Cristo se eu permanecer, que daqui a pouquinho a gente já vai entrar no último ponto. Mas, então eu creio que essas promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida e é nessas promessas que eu vou ter a vitória. São nessas promessas que eu não tenho derrota, não existe derrota no plano do Senhor, né? O Senhor é um Deus vitorioso. Não existe uma batalha que o Senhor perde. Ainda que aparentemente pode parecer aos nossos olhos que a gente esteja perdendo, né? Porque a gente pode estar perdendo, talvez aos nossos olhos, né? Vendo somente por aquilo que nossos olhos estão enxergando, talvez pode ser que você esteja perdendo alguma coisa, né? Perdendo algum relacionamento, perdendo alguma coisa que você tinha conseguido adquirir de material, mas ainda assim, se você está no centro da vontade do Senhor, não há perda, não há derrota, não há frustrações, porque ainda que nós estejamos perdendo alguma coisa às nossas vistas, nós estamos ajuntando riquezas nos céus, né? A palavra vai dizer, busquem os tesouros que são incorruptíveis, que a traça e a ferrugem não corroem, que são os tesouros nos céus. Então, esse nosso trabalhar aqui na terra, ele é focado no Senhor, a gente coloca o Senhor no centro, e Ele vai nos dar vitória mediante, né, nas promessas que Ele tem para nós, que é de uma vida, sim, de uma vida boa, que é de uma vida com paz, com alegria, com o amor dele, né, transbordando em nós, mas que são naquilo que ele tem de propósito para mim e para a tua vida. E o último ponto, então, que eu queria entrar é que a gente se submete ao Senhor. Lá em Tiago, no capítulo 4, eu quero ler com você, versículo 7 diz assim: Assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Né? Aqui está falando para a gente purificar o coração, e logo antes, no versículo 6, diz assim: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Então nós precisamos dessa humildade para se sujeitar ao Senhor, né? Reconhecer que é Ele que sabe o que é melhor e entregar a nossa vida para o Senhor, entregar essa situação para o Senhor e deixar Ele nos guiar, né? Através do Espírito Santo, a gente vai buscar essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo, a gente vai começar a discernir como que o Senhor, o próprio Deus, fala comigo e com você na nossa particularidade. E nós seremos então guiados pelo Espírito Santo para se sujeitar em tudo que o Senhor colocar para nós, e assim a gente vai resistir ao diabo, né? A gente não vai ter desobediência, a gente vai ter vitória, né? Porque o diabo vai fugir de nós. E essa palavra submeter no original, no grego, ela é colocar-se voluntariamente debaixo de uma ordem estabelecida. Então, eu não sou obrigada a estar, né, debaixo
do que o Senhor está me mandando, então, né, eu sou obrigada a estar fazendo. Não, eu me coloco voluntariamente debaixo dessa ordem estabelecida pelo Senhor. Eu me submeto a Deus e então eu consigo resistir ao diabo, resistir a qualquer coisa que o diabo esteja tentando colocar na minha vida. Eu vou discernir que é mentira, que é um engano, que é um caminho de morte. E assim eu vou seguir pelo caminho de vitória, de vida que o Senhor tem. E o último ponto, então, é que nós precisamos buscar essa estratégia no Senhor. Essa vitória, ela vai vir por essa estratégia que nós vamos buscar no Senhor, nós vamos se submeter à vontade dEle, e aí nós teremos essa vitória, né? E já somos, né? Se permanecemos nesse amor, se permanecemos nessa fé, nós já somos mais do que vencedores, porque nada pode nos parar, nada pode vir contra as nossas vidas, né? O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, nós estamos debaixo dessa ordenança, dessa soberania, e nós deixamos com que o Espírito Santo nos guie, né? Nós deixamos com que o Senhor guie a nossa vida. E Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar, porque é de acordo com o poder dEle que atua em nós. E o poder de Deus, Ele é o Evangelho. Então, quanto mais do Evangelho nós tivermos sendo moldados em nós, mais nós vamos experimentar essa abundância que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, a gente finaliza lembrando que é obedecendo o Senhor, né? Se colocando nesse lugar de humildade, reconhecendo que o Senhor sabe melhor de todas as coisas, né? Eu não vou mais ser guiado pela minha sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu me sujeito ao Senhor e todas as coisas vão fluir na nossa vida. Então vamos lembrar os pontos que a gente trouxe aqui. A primeira coisa é que nós somos mais do que vencedores e nós vencemos o mundo, nós vencemos as nossas dificuldades, né? Nós vencemos as injustiças, as coisas malignas, né? Aquilo que tem de trevas nesse mundo, por meio do amor do Senhor, pela fé que nós temos em Cristo e no amor de Deus por nós. Esse é o primeiro ponto que a gente trouxe aqui, então. E o segundo ponto, então, é que nós vencemos, nós temos vitória nas promessas que o Senhor tem para nós, né? Os planos do Senhor, eles são bons para nós, mas não necessariamente vai se concretizar tudo que nós temos de sonhos ou planos. Nós nos sujeitamos e nos submetemos à vontade do Senhor. E Ele vai cumprir com toda a vontade dEle e vai nos dar a vitória, né? Com isso a gente já entra no outro ponto, que ainda que pareça que nós estamos perdendo alguma coisa, nós confiamos nesse Deus que cuida de nós e nós podemos desfrutar do que tem de melhor, né? Que é a própria presença, o próprio Deus conosco. Isso nos alegra, né? Essa é a nossa vitória durante o deserto, é que o próprio Deus está conosco, se faz presente, que a gente pode também nesse tempo mostrar que nós somos fiéis, que nós vamos permanecer confiando com fé, sendo fiéis ao Senhor, né? Para nos encontrar, Ele nos encontrar fiéis na sua vinda. E por último, então, que a gente obedeça à vontade dEle, que a gente se sujeite para que a gente consiga resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, né? Nos deixando com a vitória garantida. Então, no Senhor não há derrota. Que essa verdade fique no meu e no teu coração, para que a gente descanse melhor nos nossos dias e que a gente creia, né? Que a gente confie no Senhor, que Ele está lutando por nós, os anjos dele guardam a nossa vida e a gente não precisa temer. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Um beijo
e até o próximo vídeo.